Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para podermos falar de mais uma história da Bíblia e aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de mandar um forte abraço para uma amiguinha minha que fez aniversário na semana passada. Ela se chama Gisele. Um beijo, Gigi! Feliz aniversário! Que Deus abençoe muito a sua vida, princesa, e que você sempre continue no caminho do Senhor, amém? Um grande beijo! E hoje a nossa aula vai falar de uma princesa também, de uma moça que se tornou rainha. Essa moça se chamava, gente, Hadassa. É, isso mesmo, Hadassa. E ela depois passa a ser conhecida como Esther, a rainha Esther, isso mesmo. Esther significa estrela, estrela que brilha, que tem luz, né? E Esther, na história dela, nós vamos ver como ela foi luz, como ela foi bênção para o seu povo e como ela foi usada por Deus. Então, é uma história linda sobre ela. Essa história, ela vai começar numa cidade, gente, chamada Suzã. Nessa cidade de Suzã, era a cidade aonde a menina Hadassa morava. Isso mesmo, Hadassa era uma menina que ela não tinha, gente, nem pai e nem mãe. Ela não tinha mais os seus pais, ela era órfã. E quem cuidou dela desde pequena foi o seu primo chamado Mordecai. Esse era o primo de Hadassa e ele cuidou muito dela. Desde quando ela era pequenininha, quando ela tinha perdido seus pais, Mordecai cuidou da Hadassa até ela virar essa moça bonita e grande, né? E então, gente, naquela época havia um rei. O rei que governava essa cidade se chamava Rei Xerxes. O rei Xerxes era um rei persa e ele governava a cidade de Suzã e mais, gente, 127 províncias. Imaginem só, 127 províncias, cidades, locais. É muito grande o reino dele, né? Muito grande o poder desse rei. E ele morava então no seu palácio na cidade de Suzã, de onde ele governava todas as coisas. E esse rei, gente, ele tinha um cetro na mão e só podia falar com o rei quem ele mostrasse o seu cetro, e aí essa pessoa poderia falar então com ele, para evitar que pessoas más se aproximassem do rei e fizessem maldade com ele. Então, gente, Mordecai naquela época vivia com Hadassa nessa cidade de Suzã, aonde o rei Xerxes governava. E então, naquela época, gente, o Mardoqueu, ele ouviu uma notícia que estava se espalhando por todo o reinado. Uma notícia onde o rei Xerxes estava convocando todas as mulheres daquela cidade, aquelas mulheres mais bonitas, para poderem se apresentar diante dele, porque ele iria escolher uma para ser a sua rainha. Imaginem só! Então, essa notícia correu aos ouvidos de Mordecai. E ele contou para Hadassa e falou: Hadassa, se apresente também, porque quem sabe você pode ser a nova rainha, né? Do rei. E então Hadassa ficou pensando: ai, Mardoqueu, será? Eu sou judia. Eles não sabem que eu sou judia, né? Então Mardoqueu falou: não, Hadassa, fique tranquila. Você vai para lá, mas você vai com o nome de Esther, que é um nome persa. E assim eles não vão saber que você é judia, porque eles tinham medo de Esther não ser escolhida se ela tivesse o nome de Hadassa, porque Hadassa era um nome hebraico, um nome do povo judeu. E Esther não, já era um nome persa, conhecido entre as pessoas do reino persa, né? Então, Mardoqueu falou assim para Hadassa, para Esther, a partir daquele momento. E Esther, então, se apresentou
diante de todas as outras mulheres também, para poder estar diante do rei. É como se fosse um concurso, gente, onde o rei escolheria apenas uma mulher. E Esther, então, e várias outras mulheres foram se preparar lá numa casa só de mulheres para então encontrar com o rei. E nessa preparação, gente, sabe como que foi essa preparação? Essa preparação foi, gente, com óleos bem caros, com perfumes, com ervas, várias coisas. As mulheres que estavam ali sendo preparadas para serem vistas pelo rei, elas estavam numa sessão de embelezamento, como se elas estivessem num salão de beleza, se preparando o cabelo, preparando o corpo, para que elas pudessem estar bem bonitas, para quando o rei fosse escolher uma. E então, gente, Esther, que já era muito bonita, estava ali, estava se preparando naquele lugar. E então, esse tempo de preparação, gente, sabe quanto foi? Foram 12 meses. Vocês acreditam nisso? 12 meses se preparando, se arrumando para entrar na presença do rei. Foi bastante tempo, né, gente? E aí, gente, quando o dia finalmente chegou para que o rei visse as mulheres e escolhesse uma, ele olhou para todas as mulheres. E sabem o que a Bíblia diz? A nossa Bíblia, lá no livro de Esther. Esther tem um livro dentro da Bíblia só para contar a história dela, de tão importante que ela se tornou, que a história dela se tornou, pelo que Deus fez com ela. E então, gente, essa história está no livro de Esther. E eu vou ler para vocês o livro lá no capítulo 2, no versículo 17, que fala o que aconteceu quando o rei a viu. Versículo 17, 2:17. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as outras mulheres. E o rei colocou sobre a cabeça dela uma coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Olha, gente, o que a palavra de Deus nos conta? Nos conta exatamente qual foi a reação do rei quando viu Esther. Gente, quando o rei viu Esther, Esther estava mais linda ainda. Olha, gente, ela estava toda linda, com vestido, com joias, com perfumes. Ela estava maravilhosa. E a Bíblia fala que quando o rei viu Esther, ele amou Esther no mesmo momento. Ele escolheu Esther e colocou sobre ela uma coroa e a fez então sua rainha. Olha só, gente, que lindo! Deus preparou aquilo tudo para aquele momento Esther ser reconhecida como rainha. Deus tinha um plano já na vida da Esther e na vida de todo o povo judeu, o povo de Esther também. E Deus queria dar um grande livramento, mas Esther nem imaginava o que Deus iria fazer através da sua vida. Foi então, gente, que um belo dia o rei estava lá no seu trono quando apareceu um dos seus conselheiros, mas ele era o mais importante de todos. Ele se chamava, gente, Amã. Isso mesmo, Amã era um dos mais importantes ajudadores do rei, conselheiros, chamado até de príncipe, lá no reinado do rei Xerxes. E o rei Xerxes deu para Amã muita autoridade para ele fazer muita coisa lá no reino, sabe? Ele confiava muito em Amã. E um dia, gente, Amã estava passeando pela cidade de Suzã
estava no seu cavalo e aonde ele passava, as pessoas tinham que se ajoelhar diante dele. E aí foi quando ele encontrou Mardoqueu. E quando ele encontrou Mardoqueu, Mardoqueu não se ajoelhou diante de Amã. E aí Amã ficou furioso, ficou com muita raiva. Ele fez, gente, essa cara aqui, ó. Ele estava com muita raiva, ficou furioso, porque ele não entendeu por que Mordecai não se ajoelhou diante dele. Mas sabe por quê que ele não fez isso? Porque Mordecai, ele era judeu e ele tinha um único Deus a quem ele se ajoelhava, a quem ele se prostrava, que era o Deus de Israel, o nosso Deus, Deus vivo e verdadeiro. E ele sabia que o nosso Deus, até na Bíblia fala isso, que nós não podemos nos ajoelhar diante de uma outra pessoa ou de uma outra imagem ou de um outro Deus. Nós não podemos nos ajoelhar e dar essa continência para essas pessoas, porque Deus não se agrada. Nós só podemos nos ajoelhar e nos dobrar diante do nosso Deus vivo e verdadeiro, do nosso Senhor Jesus, que deu a vida por nós. Então, gente, o que aconteceu? Mordecai, ele não se ajoelhou. E por isso, Amã ficou com muita raiva dele. E Amã pensou, eu vou fazer algo para que esse Mordecai ele suma daqui desse reino, para acabar com ele. E também vou fazer um plano para acabar com o povo judeu. Esse povo aí que não quer se dobrar diante da minha autoridade. E então, gente, Amã, ele era um homem muito mau. O coração de Amã, gente, estava assim, olha, estava cheio de maldade, cheio de coisa ruim, cheio de orgulho, cheio de mal. E então, por isso, Amã agia dessa forma, porque ele se achava tão importante, tão mais importante até do que o Deus dos judeus. Ele se achava como se fosse o rei, sabe? Então, Deus não se agrada das pessoas que têm esse sentimento no coração. Isso se chama orgulho, quando a gente acha que a gente é mais importante do que as outras pessoas e de que nós podemos fazer tudo o que quisermos porque nós somos importantes. Não, não, não. Deus não se agrada disso, gente. Isso se chama orgulho. E a palavra de Deus diz que aquele que é orgulhoso, Deus abate, Deus humilha e ele exalta aqueles que são humildes, que não se acham tão grandes assim. A esses Deus levanta e Deus exalta. Então, gente, Amã, todo orgulhoso, armou um plano e ele foi diante do rei. E quando ele apareceu diante do rei, ele arrumou um plano para que o rei assinasse um decreto que ele mesmo tramou para o povo judeu ser morto. E então o rei, que confiava muito em Amã, ele deu para Amã um anel. Ele deu um anel que seria o anel real, o anel que tinha o poder de selar os documentos com a assinatura do rei. E aí o rei deu esse anel para Amã e Amã selou a carta, o decreto que falava que todos os judeus tinham que ser mortos no dia estabelecido por ele naquela carta. E então, gente, o rei não sabia desse decreto, sabe? Mas Amã, ele tramou esse plano para fazer mal, tanto para Mordecai como para todo o povo de Mordecai, porque o seu coração estava cheio de maldade. E então, gente, sabe o que aconteceu? Um belo dia, antes até mesmo da rainha Esther, dela estar lá no palácio, Mardoqueu viu 2 homens da guarda do rei tramando um plano contra o rei, tramando de matar o rei, sabe? E aí, Mardoqueu contou para Esther. E Esther, então, contou para o rei. E quando o rei ficou sabendo disso, o rei viu que aquilo era verdade e deu
e deu graças a Mordecai por ele ter salvo a sua vida, por ele ter contado aquele plano que ele ouviu que os guardas do próprio rei estavam tramando contra a sua vida. E então, Mardoqueu, ou Mordecai, em algumas Bíblias, ele foi inscrito num livro, e esse livro, o nome dele foi escrito num livro chamado Livro de Registro, Livro de Memórias dos Bem-Feitos, daquilo que as pessoas fizeram de bom, tinha um livro de registro. E então Mordecai foi inscrito nesse livro de registro. E nesse livro de registro estava o nome dele, porque ele tinha feito essa ação de salvar a vida do rei, de contar aquele plano que ele tinha ouvido do mal. E aí, gente, o que aconteceu? Quando Amã, ele fez aquele decreto de matar todos os judeus, né? Mordecai, ele ficou muito assustado, muito triste, até sem comer, ficou muito triste. E aí, sabe o que aconteceu? Chegou aos ouvidos da rainha Esther que Mordecai, ele estava muito mal, estava triste e ela queria saber o porquê. E quando Mordecai conseguiu falar para a rainha Esther, através de outros mensageiros, que o plano de Amã era matar os judeus, então Mordecai falou que Esther tinha que fazer alguma coisa pelo seu povo, porque Deus a tinha colocado nessa posição de rainha para agir e naquele momento pelo seu povo, para ajudar o seu povo. E então, gente, foi quando a rainha Esther teve uma ideia e ela falou para que Mordecai e todo o povo judeu jejuasse por ela, para que Deus desse um livramento por 3 dias e 3 noites. Então, por 3 dias e 3 noites, a rainha Esther não comeu. E o povo judeu também fez esse jejum, clamando e orando a Deus para que Deus livrasse o povo da morte, daquele decreto que Amã tinha feito. Foi então, gente, que no 3º dia do jejum, a rainha Esther teve uma ideia de chamar o rei e Amã para um banquete, para que pudesse então contar para o rei aquele plano que Amã estava fazendo, né, para matar os judeus. E então a rainha Esther chamou o rei para um banquete, chamou ele e Amã. E antes da rainha chamar, quando a rainha foi chamar o rei para o banquete, ela chegou à porta do rei, mas ela não podia entrar se o rei não mostrasse o cetro para ela, porque se o rei não mostrasse o cetro para ela, isso significava que ela ia ser presa e poderia até morrer. Mas o rei, naquele momento, ele esticou o cetro para a Esther. E Esther, então, naquele momento, tocou no cetro do rei e então ela pôde falar com o rei o que ela queria. E ela falou: ó rei, eu quero fazer um banquete e eu quero que você e o Amã participem desse banquete que eu vou fazer. Aí, então, o rei aceitou aquele banquete. E naquele dia que eles iam fazer o banquete, o rei, ele foi dormir. E quando ele foi dormir, ele ficou rolando na cama, provavelmente, ele não conseguia dormir. E ele ficou pensando e não conseguia dormir. Foi aí que ele pensou em pedir o livro de registro dos bem-feitos para o seu servo. E então, quando ele pede o livro de registro dos bem-feitos para os seus servos, gente, sabe o que aconteceu? Ele leu esse livro e quando ele abriu o livro, ele estava lendo, ele viu os feitos de Mordecai. Olha só, gente. Que coisa, não é mesmo? Deus já estava trabalhando
para livrar Mordecai, para livrar o povo dele. Deus fez com que o rei se lembrasse de olhar esses registros, e quando o rei olhou os feitos de Mordecai, ele viu que Mordecai salvou a vida dele, a vida do rei. Mas que Mordecai não recebeu nenhuma recompensa por isso. Nada foi feito para Mordecai naquela época, quando ele salvou a vida do rei. E naquele momento, quando o rei leu aquele livro de registro, ele falou com o seu servo: mas o que foi feito para esse homem que me fez bem? E o servo falou: não foi feito nada. Foi então que ele teve uma ideia de chamar Amã até ele e perguntar a Amã assim: Amã, o que você faria se um homem tivesse feito muitos bens? Como que você recompensaria esse homem? E Amã, cheio de orgulho, gente, ele achou que o rei queria dar algo para ele, que ele seria a pessoa a ser recompensada. E aí, então, ele falou assim: ah, rei, eu acho que você deveria honrar esse homem, você deveria fazer esse homem andar num cavalo no meio da cidade, você deveria colocar sobre ele uma coroa e colocar também uma capa nele e fazer com que ele passeie no meio da cidade, seja reconhecido também como se fosse um rei, para que ele fosse honrado. E aí, gente, o rei Xerxes virou e falou: é uma boa ideia, Amã. Chame então para mim Mordecai, porque eu quero honrar Mordecai. Gente, naquele momento, Amã ficou com muita raiva de novo. Ele ficou com muita raiva. E ele não entendeu por que o rei queria honrar Mordecai. E então, gente, olha só o que aconteceu. O mesmo Amã que queria o mal de Mordecai, o mesmo Amã teve que honrar Mordecai, preparar o cavalo, preparar a coroa para ele, fazer ele andar na cidade, sendo que Mordecai, gente, Mordecai, né, ele estava com uma sentença de morte. O Amã queria matar Mordecai, mas Deus, ele é Deus justo e poderoso, ele muda uma sentença de morte contra uma pessoa. O nosso Deus, ele vê o coração, e ele sabia, gente, que o coração de Mordecai era um coração fiel a ele, era um coração cheio do amor de Deus, era um coração sincero diante de Deus. E ele era um servo do Senhor, que orava e clamava. E então, gente, Deus não rejeitou o coração de Mordecai, e Deus não rejeita o nosso coração quando o nosso coração se prostra diante dele, do único Deus. Deus não rejeita a nossa vida. Mesmo que tenha um decreto do mal contra nós, que o inimigo tente nos derrotar, Deus, ele não vai deixar, porque ele é um Deus justo, ele vai te proteger, ele vai te livrar da mão do mal, e ele vai te exaltar se o seu coração for um coração humilde para a glória dele. É, gente, e então, o que aconteceu? Tudo aquilo que Amã planejou contra Mordecai, gente, foi tudo por água abaixo. Ele agora seria o humilhado, e Mordecai seria então exaltado por Deus naquele momento. E então, gente, Amã ficou com mais raiva ainda, mas já estava na hora do grande banquete em que a rainha Esther tinha preparado para ele e para Amã, e então para o rei. Foi então, gente, naquele momento, naquele banquete, que foi o fim de Amã. Ali Deus preparou aquele momento para que o rei soubesse da verdade. E ali o rei falou para Esther: peça o que quiseres, Esther, que eu te darei. Se você quiser metade do meu reino, eu te darei. E aí Esther pediu ao rei, falou: rei, se te parecer bem, que diante dos teus olhos, rei,
eu gostaria de pedir ao rei que protegesse o meu povo, que livrasse o meu povo da morte, o povo judeu, porque eu sou judia também. E ali, gente, o rei ficou sabendo que Esther era judia e que havia um decreto de morte contra o povo dela e contra ela também. E aí o rei achou um absurdo, porque ele não sabia daquilo, e ele falou: mas quem foi essa pessoa que fez esse decreto para matar os judeus? E aí Esther falou: foi Amã, ó rei, foi ele que fez esse decreto para matar todos os judeus. E aí o rei ficou indignado e mandou os guardas tirarem Amã dali e prenderem Amã e levarem Amã para outro lugar. E Amã acabou então num lugar onde ele tinha preparado para que o Mardokai fosse preso, gente, fosse morto. E então ele acabou caindo na própria cilada. Olha só, gente, tá vendo? Quando alguém planeja mal para outra pessoa, aquele mal volta para ela mesma. Então, não adianta alimentar o nosso coração com vingança, com maldade, não. A gente tem que ter o nosso coração limpinho para que a gente receba o bem de volta e não o mal, né? O mal que a própria pessoa está fazendo para a outra. A gente não pode pagar o mal com o mal, mas temos que pagar o mal com o bem, sempre. E então, gente, naquele momento, a rainha Esther, ela conseguiu salvar o povo judeu. E aí o rei fez um outro decreto que pudesse proteger o povo judeu e permitindo que eles se protegessem com armas de guerra se caso o inimigo fosse atacar eles para querer matar eles. Eles poderiam se defender para que eles pudessem ser protegidos. E foi então que eles venceram a guerra, eles foram protegidos e eles tiveram a liberdade desse decreto de morte. E então todo o povo se alegrou e glorificou a Deus, porque viram que o Senhor respondeu a sua oração no jejum, no clamor, na oração. Deus mandou a resposta para eles e deu o livramento de morte que aquele homem mau tinha planejado contra eles. Tá vendo, crianças? Bom é servir ao nosso Deus, que nos protege, é um Deus justo, que nos justifica, nos honra quando somos humilhados. O mal, ele não prevalece, mas o Senhor, que está conosco, ele vai à nossa frente e ele mostra todo o plano do mal, para que o plano do mal seja derrotado nas nossas vidas e para que ele cresça e o seu nome seja glorificado para sempre. Amém? Assim, gente, foi a história de Esther. Esther foi corajosa e Deus escolheu Esther para que ela fizesse diferença naquele momento, naquele reino, para que ela pudesse ajudar o seu povo. Às vezes, crianças, às vezes, papai e mamãe, Deus nos coloca em lugares estratégicos, seja na escola, seja no trabalho ou na nossa vizinhança, para que Deus possa nos usar para salvar vidas, salvar pessoas ao nosso redor que estão sob um decreto de morte. E esse decreto de morte, gente, somente um pode tirar sobre as nossas vidas. E essa única pessoa que pode tirar qualquer decreto de morte se chama Jesus. Jesus, ele é o nosso rei verdadeiro. Ele é o rei que já naquela cruz, ele derramou seu sangue, morreu por mim e por você, para que tirasse diante de nós todo o decreto de morte, do mal, do pecado, para que nós pudéssemos ter agora um decreto de vida e uma oportunidade para que possamos ir morar um dia no céu, eternamente com Ele, com o Senhor Jesus. Então, crianças, é muito importante. Se você ainda não chamou esse rei para entrar no seu coração, se você ainda não falou com o rei
aquilo que está te angustiando, fale com o rei Jesus hoje. Assim como Esther foi falar com o rei sobre algo que estava deixando ela muito triste, muito angustiada, assim também nós devemos falar com o nosso rei Jesus. Nós devemos nos preparar para falar com o rei, para estar diante do rei. Nós devemos orar, nós devemos conhecer mais o rei para que possamos estar diante do rei, falando com o rei. E o nosso rei, ele vai ouvir, ele vai te ouvir e ele vai mandar o livramento e a providência, a provisão do que você precisa para te livrar de qualquer mal, de qualquer decreto do mal. Amém? Vamos orar nessa hora, crianças? Se você ainda não orou, assim, ore comigo pedindo ao Senhor Jesus para ser o rei do seu coração. Amém? Senhor, nós queremos te pedir, em nome de Jesus, o perdão pelos nossos pecados, Senhor. Que o sangue de Jesus nos purifique, nos livre do mal. Senhor, nós te chamamos, Senhor Jesus, para morar no nosso coração para sempre. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos ensinar a sermos corajosos, fiéis ao Senhor para sempre. Que nenhum mal prevaleça contra as nossas vidas. No nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos, porque o Senhor é um rei bom. O Senhor é o rei que nós queremos no nosso coração. Vem morar, Senhor Jesus, no nosso coração. Vem ter o controle das nossas vidas, porque tudo nós te entregamos e nós te agradecemos em teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças, amém. Que o Rei Jesus, ele possa estar sempre com você, no seu coração, e que você possa sempre ver as maravilhas dele na sua vida. Amém? Agradeça a Deus, louve a Deus, porque ele é um Deus justo e verdadeiro, que vai ficar sempre do seu lado para em qualquer momento te proteger e te livrar do mal. Amém? Amém, crianças. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você foi abençoado, se você gostou dessa aula, compartilhe com seus amigos, compartilhe, deixe o seu like e também se inscreva se você ainda não foi inscrito, para que você possa ter acesso às próximas aulas. Amém? E que o Senhor Jesus te abençoe e fique conosco. Até a próxima aula. Um grande beijo. Bye!